Boa noite, pessoal. Ó, com eco hoje. Bom, muito bem, boa noite novamente. Vamos hoje dar uma pincelada aqui nos eletrocardiogramas que o Aristarco contribuiu aí para o grupo semana passada. Ele é um paciente que foi atendido aí no mundo real, né, na emergência, um paciente de 86 anos, com queixa de tontura, fadiga, empeora e sem relato de dispneia, ortopneia ou dor precordial, dor torácica. É um paciente que tinha um acompanhamento prévio com um cardiologista e havia interrompido por conta do início da pandemia, que é uma coisa que está acontecendo com muita frequência e muitas vezes os pacientes descompensam por essa razão. Ele tem um histórico de 3 AVE, né, acidentes vasculares encefálicos prévios, tem uma FA crônica e está anticoagulado com varfarina, como a gente vê aqui embaixo. Um RNI de 1º de setembro com 1,6, está fora da faixa. Não faz uso de estatina, o AES, né? Saturando bem, com a pressão diastólica um pouquinho fora, tá? Ligeiramente hipertenso, 130/90, frequência respiratória legal e com as crepitações discretas em bases. Bom, isso aqui é a história clínica básica desse paciente e foram feitos 3 traçados eletrocardiográficos que vocês já devem ter olhado aí no grupo e a gente vai analisar aqui agora. Bom, primeiro traçado, como vocês viram, esse é um laudo de um um traçado, um registro de um eletrocardiógrafo que ele emite para nós o laudo automático. É bom que a gente até vai dar uma conferida aqui e verificar se esse laudo que está ali em cima, ele bate com o que a gente está encontrando no nosso eletrocardiograma. Bom, primeira coisa, vamos ver, a gente já viu a identificação do paciente, né? Vamos dar uma avaliada na padronização do eletrocardiograma. A gente vê aqui na nossa barra de padronização que aqui a foto dificulta, mas aparentemente tem realmente 5 milímetros de duração com 10 milímetros de amplitude. Então, está em padronização N. A velocidade a gente confirma aqui embaixo, vocês veem que está 25 milímetros por segundo. Ótimo. Então, um eletro registrado, né, com a calibração normal, em N e a 25 milímetros por segundo. Segunda coisa agora, a gente vai procurar definir o ritmo desse paciente. Sei que todo mundo já olhou ali em cima, o André já havia mencionado no diagnóstico também, mas vamos lá, vamos procurar a onda P nesse eletrocardiograma para a gente ver se tem atividade atrial. Aqui você vê oscilações na linha de base, em D1, D2, D3, mas já dá para ver nitidamente que não existe onda P aqui não, tá, galera? Aí você fala, Fausto, mas aqui eu procurei, eu encontrei ali uma oscilação, aqui uma onda P. Só que, na verdade, assim, mesmo que isso aqui fosse uma onda P, o próximo critério, que seria uma onda P com morfologia, a mesma morfologia dentro de uma mesma derivação, já não iria preencher. A gente não conseguiria definir o eixo desse vetor da onda P, porque não dá para ver onda P direita em D1 e VF. Então, aqui realmente não dá para... Já dá para afirmar logo de cara que esse ritmo não é sinusal. Aí, o que a gente vai avaliar? Bom, ritmo que não é sinusal com ausência de onda P, você tem algumas alternativas. Você pode ter ritmo juncional, que às vezes a onda P está ali junto com o QRS, então você não vai ter onda P. E você tem a famosa fibrilação atrial, que ela vai se caracterizar por ausência de onda P e uma irregularidade total entre os complexos QRS. É o que a gente vê aqui. Você olha aqui, ó, um QRS está aqui, outro está aqui, outro aqui. Aqui você vê que existe uma diferença de tempo. A gente não consegue identificar aqui praticamente intervalo nenhum que seja igual ao intervalo anterior, em termos de tempo. Então, totalmente irregular, realmente é uma fibrilação atrial.
Bom, vamos aproveitar e ir fazendo um paralelo para ver se o software está dando o laudo direitinho. Primeira coisa, a gente já definiu que o ritmo não é sinusal, é uma fibrilação atrial. Vamos ver a frequência cardíaca desse paciente. Esse paciente, ele tem... Aqui era como se cada derivação é uma derivação longa. Então, como é que a gente vai fazer? Ritmo irregular, derivação longa, a gente vai contar quantos complexos tem. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois a gente fala desse aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 você vai multiplicar por 6, né? Porque aqui a gente tem 10 segundos de duração. 72. Deu bem aproximado no que o software registrou lá. Ele registrou 74. Beleza, até aí o trabalho do software tá legal. Vocês podem observar aqui também que ele fornece para a gente dados. Intervalo PR, logicamente ele não mediu porque não tem onda P. O QRS, a gente vai chegar agora na análise do QRS, ele já deu para a gente a duração. Então, assim como também o intervalo QT corrigido, aqui com os valores em milissegundos, e aqui os eixos de onda P, onda R, que seria o QRS, e onda T. Aqui, na verdade, o QRS, vamos pular para a análise do QRS. Primeira coisa, o AQRS está positivo em D1, positivo em AVF, quase isodifásico em AVF. Então, ele está muito próximo de D1. Quando vocês olham aqui, ele deu 2 graus no AQRS. E realmente é o que a gente está vendo. Está quase isodifásico em AVF, então está praticamente em cima de D1, que seria 0 graus. 2 graus está muito aproximado. Esse eixo maluco aqui, esse valor para a onda P não se aplica pelo fato de ser fibrilação atrial. E o eixo da onda T, ele calculou, mas a gente praticamente nem avalia eixo de onda T na prática. Então, o nosso AQRS está com uma orientação normal. A gente olha que realmente é um QRS estreitinho, está com duração normal. Ele já deu o valor da duração para a gente ali, de 72 milissegundos. Muito bem, vamos analisar a amplitude do QRS. Se a gente olhar aqui nas derivações do plano frontal, a gente vê que o nosso QRS tem uma amplitude baixa, bem baixinha. Em nenhum deles ela ultrapassa 5 milímetros. Aqui chega no limite, mas não chega a ultrapassar. Então, a gente tem uma baixa voltagem no plano frontal. E isso eu concordo com o software. Ele escreveu aqui, baixa voltagem no plano frontal. Está correto. O que mais que o software analisou? Ele interrompeu, e nesse traçado aqui, ele parou por aqui. Bom, ainda no QRS, o que a gente pode observar? Se você observar de V1 até V6, a gente esperaria encontrar uma progressão, um aumento progressivo da onda R. Aqui, a gente nota que a onda R, ela está bem curtinha em V1, que até é uma coisa que a gente espera encontrar. Em V2 ela não sobe nada, em V3 sobe muito pouco. Aqui, isso poderia ser devido a vários fatores, tá, gente? Pode ser por área eletricamente inativa anteroseptal, tudo bem, pode, esse R que não progride, e pode ser também por distúrbio de condução pelo ramo esquerdo, não chega a ser um bloqueio de ramo esquerdo, mas às vezes já uma alteração na condução de ramo esquerdo pode dar esse aspecto de uma onda R que não progride aqui anteroseptal. Poderia ser ainda também por mau posicionamento das derivações precordiais. Isso também poderia dar um artefato dessa forma. Isso a gente não teria como afirmar olhando só o traçado do eletro. Bom, beleza. Terminou a análise do QRS. Vamos ver a repolarização ventricular, se está tranquilo, se está tudo normal. A gente vê, na verdade, aqui uma alteração difusa. Olha só como a onda T é totalmente achatada. Aqui em parede inferior, você até tende a fazer um discreto infra, lá, D2, D3.
e a VF, vamos dar um zoom aqui para ver melhor, mas não dá para falar que isso é um infra de ST patológico. E aqui do plano horizontal, a gente tem uma repolarização que aparentemente está normal, aqui em V1, de V1 até V4, e V5 e V6 a gente tem um discreto infra de ST. O paciente certamente já tem uma cardiopatia estrutural, esse tipo de alteração de repolarização ele é bem comum. Pode já existir um certo grau de hipertrofia ventricular esquerda aqui, que às vezes poderia dar esse aspecto, apesar de que esse paciente ele não vai preencher critérios. Vamos olhar aqui os critérios para sobrecarga ventricular esquerda mais de perto. V3 está aqui? Não, V3 é muito curtinho. Se a gente olhar o Sokolov aqui, não vai dar critério para sobrecarga ventricular esquerda e nem pelo Cornell. Então, eu acho que não tem. Vale lembrar que a fibrilação atrial é um sinal indireto de sobrecarga atrial esquerda, tá, gente? A gente pode afirmar, sem falar, esse paciente certamente deve ter sobrecarga atrial esquerda porque ele tem fibrilação atrial. Bom, terminada essa análise da repolarização ventricular, né, o intervalo QT ele já fez o favor de medir para a gente, está normal, 435, corrigido, né, pela frequência. Aqui é bom, só até porque em fibrilação atrial você teria que medir vários intervalos QT, né, que a gente mediria aqui do início da onda Q, do QRS até o final da onda T. A gente teria que medir isso várias vezes pelo fato de variar muito com a frequência irregular, com ritmo irregular na fibrilação atrial. E então nesse traçado aqui, essa alteração anteroceptal, o laudo não mencionou, né, ele omitiu. E tem um outro detalhe aqui que o laudo também não mencionou, que é isso aqui, ó. Olha só, essa ativação ventricular totalmente bizarra, que a gente vê aqui do plano frontal, mas nas do plano horizontal fica bem mais nítido. Isso aqui é uma extrasístole ventricular, tá, isolada, um aspecto aqui de bloqueio de ramo direito. Então essa extrasístole, ela nasceu no ventrículo esquerdo nesse caso, e que o nosso laudo, o nosso software não mencionou nesse caso. Então, basicamente seria isso, uma fibrilação atrial com frequência cardíaca controlada, sem sinal de sobrecarga ventricular, com eixo elétrico normal, com alteração difusa de repolarização. E antes de falar da alteração difusa, talvez uma onda R que não progride em parede anteroceptal, que pode ter causas variadas, como eu já comentei ali atrás, e finalmente uma com extrasístole ventricular isolada. Aqui, como ela é isolada, não dá para a gente falar se ela seria monomórfica ou polimórfica, caso aparecessem outras. No próximo eletro, a gente encontra exatamente o mesmo padrão, mas aqui o próprio software já identificou a possibilidade de uma área inativa anteroceptal, né? E o restante continua do mesmo jeito, né? Esqueci de comentar na hora que eu falei do laudo completo no eletro anterior da baixa voltagem, né, do plano frontal, realmente. E o último eletro aqui, mesmo padrão, tanto quanto esse penúltimo, a extrasístole não voltou a se repetir. E aqui a gente tem só um artefato, né, de movimentação aqui do paciente. Então, basicamente, seria essa análise desse eletrocardiograma. Aí depois eu vou colocar uma enquete, não sei se vou colocar isso hoje ainda, com relação ao que vocês acham que deveria ser feito em termos de conduta nesse paciente, diante do que o Aristarco passou para a gente com relação aos dados clínicos, beleza? Qualquer dúvida e comentários, vocês deixem aí logo abaixo. Grande abraço para todo mundo, um bom restante de semana.